Conferência do Rio, de 92, eu participei ativamente, porque eu era o representante da sociedade civil na negociação da Conferência do Rio. Porque naquela época não havia essa abertura à participação da sociedade civil, era super fechado. Na verdade, só podiam participar das reuniões as organizações inscritas no cadastro das Nações Unidas, que eram poucas organizações brasileiras que faziam parte do cadastro da ONU, que permitia participar como observador nas conferências, né, em geral. Mas a Conferência do Rio, de 92, ela foi extremamente importante em várias frentes, né? Muitas, mas uma das que o Rio trouxe uma inovação muito grande foi justamente a abertura, a partir dela, da participação da sociedade civil, né? Foi a partir do Rio que ela se abriu completamente. E hoje, qualquer organização brasileira que se inscreva numa COP, ela automaticamente integra a delegação oficial brasileira, coisa que nunca aconteceu no passado, né? Eu não vejo, não só nessa COP, como eu não vejo nas últimas COPs, uma participação da sociedade civil, dos setores interessados. Não só, quando a gente fala sociedade civil, a gente tem que tomar cuidado, porque não são só as ONGs e movimentos sociais que têm coisas a dizer e deveriam participar mais. Tem o setor empresarial, né? Tem o setor acadêmico, né? Então você tem outros atores que trabalham com essa agenda e que são fundamentais para a atuação, na contribuição para as posições brasileiras. Mas, na minha visão, isso não se dá de forma adequada. Um exemplo claro agora, o INDC. Quer dizer, é um momento central, um momento crucial, é um momento em que os países estão apresentando as suas propostas de contribuição, né, que vão subsidiar, né, a reunião de Paris. E o Observatório do Clima, que hoje é a coalizão mais organizada em relação à questão climática, acabou de mandar uma carta aberta aí à Presidência da República dizendo que o INDC devia ter tido participação da sociedade, dizendo, já que não houve participação, pelo menos que ele seja apresentado no Brasil antes de ser apresentado em Nova York, né? Ou seja, o próprio Observatório do Clima, que é hoje a coalizão mais estruturada que debate esse tema, está dizendo que não houve discussão, né? E ninguém sabe o que vai ser. Quer dizer, como é que pode o país, com a importância que o Brasil tem nesse tema e com a tradição que o país tem nesse assunto e no debate ambiental, socioambiental e tal, como é que pode o Brasil fazer um surprise aqui no nosso INDC? É uma coisa que, para mim, é uma completa loucura. Então, a coalizão, ela é exatamente um esforço, né, intersetorial da sociedade para, primeiro, criar um certo consenso sobre a agenda, um consenso que seja para além do setor socioambiental, ambientalista, né? Definir quais são efetivamente o que tem que ser feito, digamos assim, e que seja consensuado, né? Que os diferentes setores da sociedade possam concordar que essas ações são relevantes, né? Então isso aí já é um esforço enorme, porque nós estamos falando de empresas, organizações não governamentais, empresas de vários tipos, organizações não governamentais também de vários tipos, movimentos sociais também com diferentes agendas, e no setor empresarial nós temos desde a indústria de papel e celulose até o setor do chamado agronegócio, né, com pecuária, grãos, né. Tem um aprendizado, porque nós estamos reunindo setores muito diferentes, né, e sempre que nenhuma das nossas ambições
ficou menor, nenhuma das mudanças foi deixada de lado. O que nós estamos conseguindo fazer é montar uma agenda no tempo, ou seja, a ambição está lá. Né? Como é que a gente chega nela no menor prazo possível, mas dentro de um prazo em que se componha, que esse grupo consiga acompanhar. Porém, nem ela, que reúne um grupo muito expressivo e importante, tem conseguido evitar o que para mim é muito ruim, ter que interferir no INDC depois de ele anunciado. Nós queríamos interferir, dar a nossa contribuição antes dele ser anunciado. É uma concepção de Estado assim, que eu achei que nós já tínhamos superado, sinceramente. Porque no governo passado, isso mudou. A participação da sociedade civil ocorreu em números, o fórum funcionou, tinha muita contribuição. E havia mais transparência nesse processo, apesar das dificuldades do Itamaraty. Eu não tenho a menor expectativa de o governo, que o Brasil, neste momento, tenha condição de liderar, porque a condição de liderar é dada pelo protagonismo em casa. Esse processo é solidário pelo exemplo. Você não pode ter o que está acontecendo no Brasil internamente, e todo mundo sabe, porque isso é público, e querer liderar uma agenda. Qual é a credibilidade que o Brasil tem para liderar essa agenda? Qual é a credibilidade que a Presidência da República tem? Eu não vejo isso aí. Então, sinceramente, eu não vejo espaço nenhum para liderar nada. Né? Eu acho que o próprio fato de a gente não ter acesso ao INDC antes já é uma notícia ruim. Ele pode até ser bom, mas perdemos um momento, perdemos uma oportunidade para o Brasil. Pô, você imagina se o Brasil fosse para Paris, toda a sua delegação, que vão ter centenas de organizações da sociedade civil, da academia, se todo mundo tivesse unido em cima de um INDC interessante. Você imagina o resultado disso? Você imagina um monte de side events acontecendo, liderados por organizações importantes, nacionais e internacionais, falando do INDC positivo. E aí você ganha espaço para liderar. É assim que você ganha espaço.